Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo e hoje eu estou aqui para apresentar a avaliação final da matéria de Ética, Cidadania e Direitos Humanos do mestrado profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. Pois bem, para essa atividade, o nobre professor nos incumbiu de gravar esse vídeo com o objetivo de relacionar uma série de temas que ele elencou e as aulas ministradas, o conteúdo das aulas ministradas. Dentro dos temas que foram disponibilizados, o que me chamou mais atenção foi o relacionado à garantia do Estado de Direito e à justiça criminal. Pois bem, então o objetivo desse vídeo é relacionar todo o conteúdo que foi nos passado durante esse semestre com este tema. Pois bem, creio que para se fazer uma abordagem deste tema, seria muito interessante partir de uma abordagem histórica da afirmação dos direitos humanos. Então, nessa toada, eu quero demonstrar qual caminho nós estamos traçando em relação ao desenvolvimento dos direitos humanos em nosso Estado democrático de direito, especialmente no que tange à justiça criminal. Desta forma, creio que uma contextualização histórica ela é necessária para podermos saber de onde partimos, onde chegamos e para onde estamos indo. Bom, então, de forma introdutória, eu gostaria de trazer um pensamento que engloba, na verdade, o ensinamento de dois autores relacionados ao estudo dos direitos humanos, que são Norberto Bobbio e Hannah Arendt. Em relação a esses dois autores, eu inicio a apresentação com a seguinte frase. Segundo Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem de uma vez por todas, mas estão, segundo leciona Hannah Arendt, em processo de constante reconstrução. Bom, essa frase já é interessante para nós verificarmos que, como os direitos humanos não nascem de uma vez, por quê? As necessidades humanas elas vão se transformando ao longo do tempo. Elas vão se reconstruindo, assim como a própria sociedade se desenvolve, os direitos humanos eles devem sofrer essa mutação, essa evolução. Então, percebe-se que esse pensamento ele é extremamente assertivo, uma vez que as necessidades que tínhamos anteriormente, elas diferem completamente das que nós possuímos hoje e que possivelmente serão diferentes das que necessitaremos nas próximas gerações. Então, será necessário essa constante reconstrução que tanto fala Hannah Arendt e vamos ter que continuar estudando, continuar lutando para que esses direitos humanos eles possam ser garantidos e possam nascer, como disse Norberto Bobbio. Bom, feitas essa pequena introdução, eu inicio a nossa contextualização histórica partindo da obra de Fábio Conder Comparato. Este autor ele é muito importante no quesito de direitos humanos, especialmente a sua obra A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. É uma obra muito válida, vale a pena a leitura, em que este autor ele aborda exatamente o que eu vou fazer aqui, mas de maneira, eu irei fazer de maneira sintetizada, mas ele faz com maestria esse apanhado histórico
dos direitos humanos e o seu desenrolar ao longo da história. Pois bem, segundo o autor, ele inicia a abordagem, a análise dos direitos humanos por meio de um período que ele chama de período axial. Esse período ele marca a passagem do pensamento filosófico que passa a ser centrado no ser humano. Ou seja, o pensamento ele deixa de ser voltado ao mitológico e ele agora é focado na pessoa, reconhecendo que o homem é o centro das atenções. É até estranho falar isso, mas o Código de Hammurabi, ele é desse período. Ele foi um dos documentos importantes para os direitos humanos. Sim, porque ele fornecia um certo tipo de reparação ou de proteção. Ou seja, aquele que tinha sofrido um dano, ele fazia jus a uma retribuição. Então, a partir desse momento, inicia-se a semente, inicia-se a gênese dos direitos humanos. Claro, algo ainda muito rudimentar, mas, enfim, o autor, Comparato, ele afirma sobre este período que a partir do período axial, pela primeira vez na história, o ser humano passa a ser considerado em sua igualdade essencial como dotado de liberdade e razão. Claro que há ainda grandes diferenças entre os sexos, raça, religião e costumes sociais, né? Coisa que vemos até hoje, inclusive. Pois bem, após esse período, o autor aborda o período do Reino Davídico, da democracia ateniense e da República Romana. O que é importante desse período? Enfim, de que o poder político ele está subordinado. Então ele está subordinado a alguma coisa. No caso do Reino Davídico, há um interesse divino, ou seja, o poder político ele está subordinado, ou seja, ele está contido, ele não é ilimitado, ele está contido pelo poder divino. Assim como na democracia ateniense, né, por interesses democráticos e na República Romana por uma estrutura segmentada e organizada da sociedade. É muito interessante vermos, né, que parecia que a partir dali os direitos humanos eles iriam, né, evoluir e exponencialmente. Entretanto, após esse período, vamos para a Baixa Idade Média, ou considerado também como o período das trevas, né, e todo esse acontecimento histórico do surgimento do feudalismo, enfim, ele marcou em relação aos direitos humanos a reação dos setores da sociedade contra a retomada do poder por esses senhores ou pela própria monarquia que centralizava esse poder, exigindo o respeito a direitos e liberdades. Lógico que são direito de liberdade de alguns, né, de alguns setores. Dentro dessa época, é interessante ressaltar as obras, na verdade, documentos importantes para os direitos humanos, que foi a Declaração das Cortes de Leão, de 1188, e a Magna Carta de 1215. Enfim, passamos ao século XVII. Não vou me alongar muito nessa questão da contextualização histórica, mas ela é necessária. Bom, em relação a esse período do século XVII,
temos aí a marca do renascimento de ideais republicanos e democráticos que havíamos tido em Roma e Atenas, com destaque para o sentimento de liberdade novamente e da resistência a governos absolutistas. Então, criou-se o Habeas Corpus Act e também o Bill of Rights, que surgiu na Inglaterra, e o ponto principal que sempre é citado, claro, que é a independência americana e a Revolução Francesa, né? A Revolução Burguesa, ou seja, nesse período, muitos autores eles dizem que que esse período marca o nascimento dos direitos humanos, né? Assim como o tema da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, em que, né, posteriormente vai ser desenvolvida as teses de direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensão, né, sendo a primeira, liberté, em relação à liberdade, né, já de segunda dimensão, que é égalité, que marcam os direitos positivos, né, os direitos assistencialistas, os direitos que o Estado ele deve agir em prol do povo, e não os direitos negativos de primeira dimensão, que eu disse, né, a questão do liberté, em que o Estado ele se abstém de interferir na vida e na liberdade das pessoas. E, por último, temos o fraternité, que seriam os direitos de terceira dimensão, os direitos de fraternidade, em que busca-se uma proteção por bens jurídicos difusos, coletivos, enfim. Mas vamos nos ater agora à Revolução Francesa e à Independência Americana, que foi o desapontamento da legitimidade democrática, o resguardo aos direitos da cidadania e a valorização da dignidade. Enfim, eu gostaria de pontuar, só para fechar a Revolução Francesa, que esse foi o marco liberalista, né? Vou fazer um paralelismo agora com a questão econômica, ou seja, foi uma revolução burguesa a Revolução Francesa. A classe burguesa estava muito descontente com os desmandos da monarquia e, por isso, se organizou e deflagrou essa revolução. Isso aí está muito bem documentado e claro na memória de todos nós. E, enfim, mas eu quero chamar a atenção que é o seguinte, o ponto principal dos burgueses era a questão do liberalismo econômico. Ele queria que o Estado deixasse de interferir tanto na economia. Ou seja, vemos que é uma questão de liberalismo. Aí surgiram aquelas ideias de mão invisível, né, da economia, do mercado, né, regendo a economia. E, enfim, isso gerou a nossa próxima fase. Né? Por quê? Né? Como todos sabemos, essa questão do liberalismo puro, sem a questão do Estado interferir na economia, gera uma série de problemas sociais. Ou seja, aumenta-se a pobreza, a desigualdade social, a desigualdade econômica, o desemprego ele estoura, a questão dos direitos trabalhistas, né, visa-se o lucro, visa-se a exploração máxima da mão de obra. Então, isso gera uma certa um certo sentimento de revolta por parte daquelas pessoas que estão sendo exploradas, e aí partimos para aqueles pensadores como Hegel, Karl Marx, que fomos para
que foram os estudiosos da questão da luta de classes, e enfim. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o marco assistencialista, ou seja, é a próxima fase, que é o reconhecimento dos direitos humanos sociais, os direitos humanos sociais e econômicos. Ou seja, a reação da classe operária e a difusão desse pensamento socialista, ele viabiliza, né, o reconhecimento de direitos econômicos e sociais como direitos humanos. Ou seja, né, a partir daí surge a questão de considerar os direitos trabalhistas como direitos humanos, né, direitos sociais, ou seja, passa-se de um Estado liberalista para um Estado que é necessário a sua atuação para diminuir essa questão da diferença, né, dessa diferença social e econômica que acabou ocorrendo após a Revolução Francesa. E, enfim, maravilha. E finalizamos essa questão histórica. Não, ainda não. Só para finalizar rapidamente, houve a primeira fase de internacionalização dos direitos humanos, onde houve o surgimento do direito humanitário, né, com a criação da Cruz Vermelha, a luta contra a escravidão, com o Ato Geral da Conferência de Bruxelas, e também a regulação dos direitos trabalhistas, todas relacionadas ao que eu havia dito anteriormente. E então teve outro marco, que foi esse sim, foi que marcou a internacionalização dos direitos humanos, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. A partir desse evento, todos os países do mundo começaram a voltar seus olhos para para todos os horrores que ocorreram nesse evento, e dessa forma passou-se a reconhecer a dignidade da pessoa humana como um valor supremo. Bom, então agora vamos aos dias atuais. Percebe-se que estamos em relação, novamente tratando da questão econômica, percebe-se um retorno ao liberalismo. Busca-se o que vários estudiosos econômicos, cientistas econômicos, chamam de neoliberalismo. O que seria isso? Um afastamento do Estado, da economia, né? A diminuição dessa regulação, do Estado interferir tanto na economia, nos direitos trabalhistas, enfim, o Estado que busca-se uma abstenção do Estado. Pois bem, essa busca pela abstenção do Estado em relação à regulamentação, ela acaba tendo como consequência também um afastamento do seu braço assistencialista. O Estado, para ele se abster, ele tem que... O Estado ele deve manter a ordem, segundo os neoliberalistas. Mas existe muita pobreza, existem muitas pessoas com graves dificuldades sociais, vulneráveis, e, enfim, como essas pessoas vão fazer caso o Estado se afaste, deixe de fornecer essa assistência? Pois bem, para o Estado manter a ordem social, ele vai ter que fortalecer o seu braço punitivista. E a partir daí que nós vamos relacionar tudo o que foi dito, toda essa construção histórica, com o desenvolvimento atual da nossa justiça criminal. A partir desse fortalecimento do braço punitivista, em vistas de manter a ordem social, graças a esse afastamento do Estado, esse enfraquecimento do assistencialismo, cria-se uma onda punitiva. E com essa onda punitiva,
aparecem diversas consequências. Dentre essas consequências, uma das que eu sempre destaco em meus artigos, nos materiais que eu produzo, é o direito penal simbólico. Esse direito penal simbólico, também conhecido como direito penal emergencial ou nomorreia penal, pelo doutrinador Carrara, são normas criadas de maneira imediatista ou panfletária para saciar anseios da sociedade por soluções para a segurança pública. Enfim, diante da ineficiência das políticas públicas, ou pelo menos quando se prega essa ineficiência das políticas públicas ou a falência do assistencialismo, existe esse aumento da violência e da desigualdade e inicia-se uma demanda por respostas do Estado. Enfim, cria-se um verdadeiro direito penal do terror, como diz Santoro Filho, com base em uma onda propagandística dirigida especialmente às massas populares, por meio da mídia, para desviar a atenção de graves problemas sociais e econômicos. Sim, a mídia é uma ferramenta extremamente utilizada pelos interessados nesse fortalecimento do punitivismo. Isso nós vemos diariamente nesses jornais que são conhecidos até como jornais pinga-sangue, em que todo dia é um caso de latrocínio, estupro, sequestro, e isso cria um medo nas pessoas e cria o que Santoro Filho diz, e trata como um direito penal do terror. E isso tem reflexos, especialmente nesse viés legislativo, em que o Estado ele começa a criar normas meramente simbólicas, visando atender esses anseios da sociedade por proteção, com figuras penais desnecessárias. Assim, cria-se leis com papel educativo ou promocionais de programas do governo, e é necessário enfatizar que essa não é uma das funções do direito penal. O direito penal ele deve ser considerado como um direito de última ratio, ou seja, o último direito a ser utilizado. É necessário que se respeite os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, em que, primeiramente, o primeiro princípio da fragmentariedade se refere à questão de que o direito penal ele deve se ater somente àqueles bens jurídicos que são considerados como os mais preciosos para a sociedade. E o da subsidiariedade é que ele deve ser utilizado em último caso, ele deve ser utilizado onde os outros direitos não atuaram. Então, muitas vezes cria-se normas de direito penal, pois tem-se a crença de que, não, o direito administrativo ele não é suficiente para resolver esse problema. Vamos criar uma lei penal. Não, o direito civil ele não tem capacidade de criar. Vamos criar lei penal. Ou seja, utiliza-se o direito mais poderoso que lida com a liberdade das pessoas para resolver qualquer tipo de problema, como se fosse uma panaceia jurídica. Enfim, outro dessas questões que vem junto com o direito penal simbólico seria esse hipertrofismo das normas penais, que gera uma perda na crença de efetividade do direito penal. As pessoas param de acreditar que aquele direito ele realmente serve para algo, que a justiça criminal tem-se a crença de que a justiça criminal é falha, que ela não pune. Então,
busca-se dar efetividade a essa quantidade enorme de normas que foram criadas a toque de caixa, e nesse contexto surge o que a doutrina chama de direito penal do inimigo ou direito penal de terceira velocidade. Essa teoria ela é muito interessante, pois as duas primeiras velocidades, que são criações de Silva Sanches, são o direito penal de primeira velocidade é o direito penal normal, aquele que respeita todas as garantias fundamentais, todas as garantias processuais, as garantias penais, os direitos humanos. E o de segunda velocidade seria focado nas normas despenalizadoras, né, visando um desencarceramento. Já esse direito penal de terceira velocidade, que foi criado por Gunther Jacobs, um jurista alemão, ele é também chamado de direito penal do inimigo. Ou seja, seria um direito penal aplicado justamente para os inimigos da sociedade. Pois bem, e quais são as características? Eu vou citá-las rapidamente, não vou me adentrar a nenhuma dessas características de maneira particular, mas só para se ter uma ideia do que se trata esse direito penal do inimigo, e gostaria de chamar a atenção de que muitos dessas bandeiras levantadas, né, que eu vou ler, as bandeiras levantadas pelo direito penal do inimigo segundo Luiz Flávio Gomes, já estão em prática em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, quais são? A flexibilização do princípio da legalidade, em que há uma descrição vaga dos crimes e das penas. Inobservância de princípios básicos, como da ofensividade, da exteriorização do fato, da imputação objetiva. Há um aumento desproporcional de penas. Isso nós vemos todos os dias. As penas cada vez mais altas. A criação artificial de novos delitos sem bens jurídicos definidos. Um endurecimento sem causa da execução penal. Com o pacote anticrimes nós vemos claramente isso, cada vez mais difícil na questão da progressão e, enfim, nosso sistema penitenciário, que já é completamente falido, vai manter os condenados lá por mais tempo, né, dentro de um estado inconstitucional de coisas, né, conforme disse o STF. Seria essa uma jogada inteligente? Seria, né, qual é a função da pena, afinal de contas? Estaríamos retornando ao Código de Hammurabi? Estaríamos voltando para essa vendetta estatal? Parece que sim, né? Enfim, exagerada antecipação da tutela penal, corte de direitos e garantias processuais fundamentais, ou seja, flexibilização de direitos humanos, concessão de prêmios ao inimigo que se mostra fiel ao direito, delação premiada, colaboração premiada, flexibilização da prisão em flagrante por meio da ação controlada, infiltração de agentes policiais, uso e abuso de medidas preventivas e cautelares, interceptações telefônicas sem fim, sem justa causa, quebra de sigilos não fundamentados e medidas penais dirigidas contra quem exerce atividades lícitas. Enfim, já deu para entender qual é a questão do direito penal do inimigo. Busca-se efetividade a qualquer custo. Bom, dentro das minhas considerações finais, eu gostaria de apontar alguns questionamentos, né, relacionados a tudo que eu disse. Esse desenvolvimento dos direitos humanos, dessa criação desse direito, desse Estado punitivista, desse direito penal do inimigo, dentro do nosso Estado democrático de direito. Enfim, o desenrolar do desenvolvimento da nossa justiça criminal,
Aí, dessa forma, eu indago o seguinte: seria possível diminuir a dignidade humana dos inimigos com o fim de flexibilizar suas garantias fundamentais para a aplicação desse direito penal do inimigo? Veja bem, nós estamos elegendo pessoas como inimigos do Estado e flexibilizando suas garantias fundamentais. Seria isso inteligente? Será que isso não poderia se voltar contra nós? Enfim, seria mais uma indagação. Seria este o caminho correto a se tomar em nossa justiça criminal, visando obter eficiência punitiva, sacrificando garantias fundamentais? Creio que não. E, enfim, seria tal teoria compatível com o Estado Democrático de Direito e com os diversos tratados internacionais que o Brasil é signatário? Pois bem, percebe-se que no âmbito internacional o Brasil caminha na uma direção interessante, né, de expansão dos direitos humanos, de valorização desses direitos. Entretanto, no âmbito interno, temos diversos problemas. A nossa justiça criminal, ela vai na contramão dessa questão humanitária de direitos humanos, direitos fundamentais, uma vez que a legislação é cada vez mais punitivista, a sociedade ou a mídia anseia por punição cada vez mais gravosa, punições cada vez mais gravosas, mais rápidas, cada vez com procedimentos cada vez mais sintéticos, sintetizados, mais curtos, com procedimentos cada vez mais curtos. Será que, lidando com a liberdade, né, direito fundamental dos mais importantes, seria prudente uma flexibilização de garantias ou um aceleramento, um aumento de velocidade num procedimento em que algo tão valioso está em jogo? Pois bem, a meu ver, não. Então, diante disso, concluo o meu pensamento, a minha reflexão, dizendo que a justiça criminal, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, ela está caminhando por uma estrada tortuosa, eu diria. Devemos ficar muito atentos ao que está acontecendo, pois as mudanças elas estão acontecendo paulatinamente e estão indo na contramão do que tem se buscado em relação ao respeito às garantias fundamentais, especialmente no sistema penitenciário, no encarceramento em massa. Eu não sou contra o encarceramento ou a punição devida pelos crimes. Entretanto, qual a função de uma penitenciária em que cabem 100 pessoas e há 500? Um estado inconstitucional de coisas. Visitar uma penitenciária hoje eu creio que seja como uma pessoa visitar um abatedouro de gado. Muitas pessoas, depois que visitam um abatedouro, se tornam vegetarianas. Às vezes, se as pessoas visitassem mais os presídios, veriam que esse encarceramento sem respeito ou encarceramento só mesmo por prender, sem pensar na função da pena, por que estamos prendendo, qual o produto que vai sair dali
né? O que vai se tornar aquela pessoa? Ela vai conseguir voltar à nossa sociedade? Ela vai ter uma chance? Ela vai conseguir se desenvolver? Eu, sinceramente, creio que não. É uma questão extremamente complexa, uma questão preocupante, mas enfim, é interessante que façamos esse tipo de debate e coloquemos essas questões sobre a mesa para que possamos debater e assim, quem sabe, algum dia, né, caminharmos na mesma direção, tanto a justiça criminal quanto o Estado democrático de direito, ao lado dos direitos humanos, né, que gostaríamos que todos pudessem ter acesso e não somente alguns. Bom, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha colaborado de alguma forma com o desenvolvimento da matéria. Então, deixo aqui o meu muito obrigado pela atenção e até mais.